Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Você está assistindo um vídeo especial de Natal. O ano passado eu já gravei um vídeo especial de Natal. Se você ainda não viu, procura aí na playlist. Falando que nosso canal tem quase 300 vídeos, tem bastante coisa para você assistir. No vídeo passado, sobre o Natal, eu falei que só recebe o Salvador quem reconhece que precisa de um Salvador. E agora, a pergunta que surgiu, que Deus colocou no meu coração é assim: por que Jesus nasceu? A gente aprende tantas historinhas de Jesus, né? Que muitas delas estão contidas na Bíblia, mas algumas não estão contidas na palavra de Deus, é diferente do que está escrito. Por isso que eu sempre falo que é muito importante ler na Bíblia, porque às vezes é passado. Você já brincou de telefone sem fio? Que a gente fazia uma roda quando a gente era pequena, começava, falava uma palavra, chegava lá super engraçado de uma palavra totalmente diferente. Às vezes acontece isso até com as histórias bíblicas. As pessoas ressaltam o que acham mais interessante, colocam uma coisinha a mais, tiram um detalhe. Por isso é tão importante ler a Bíblia na Bíblia, tá? Esse é o propósito do canal, que você lê a Bíblia na Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, medite, estude a palavra de Deus, e isso vai transformar a sua vida. Se você não vai ver o vídeo todo, infelizmente, não é todo mundo que assiste, mas eu espero que você assista. Se você não for ver o vídeo todo, só entenda o seguinte: Jesus veio para nos salvar. Eu até fiz uma pesquisa com algumas amigas, algumas falaram é um bom exemplo, ele veio para nos dar o exemplo, outros veio para nos salvar. A gente tem uma ideia do que é Jesus e do que é o Natal. Mas não sei se você, eu graças a Deus estou no primeiro dia de férias, né, do meu trabalho, que eu tenho uma empresa e também trabalho com outras coisas também. Hoje é meu primeiro dia de férias, né? Mas não sei você, parece que quando tá chegando o final do ano, o Natal, as coisas ficam tão desesperadoras e tão atribuladas que parece que você não tem tempo para descansar, para pensar e pensar no, vamos dizer assim, no aniversariante em quem a gente vai comemorar nesse Natal. A gente pensa no que a gente vai comer, a gente pensa na roupa nova, pensa no sapato novo. Nós mulheres somos assim e não tem nada de errado nisso. Mas quantas vezes a gente perde o foco do principal sentido do Natal? A gente pensa em levar as crianças para ver o Papai Noel, a gente pensa em comprar presente de amigo secreto, um monte de coisa, terminar de pagar aquela conta, fazer aquele monte de coisa, mas muitas vezes a gente se esquece do verdadeiro sentido do Natal. Sim, é união da família, é amor, é alegria, é prosperidade, é gratidão, que essa palavra maravilhosa, né? Gratidão, mas virou muito modinha isso aí, mas que a gratidão venha do coração, não só em palavras, nem em posts, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: o que é o Natal? Então, para que Jesus veio? Eu postei alguns textos essa semana no Instagram falando algumas coisas sobre isso, e eu separei e pedi pro Senhor o que eu vou falar sobre isso. E Deus me mandou 2 textos, um especial, mas a gente vai ler esses por último, tá bom? Acompanhe aqui, eu quero fazer como se eu estivesse conversando com a minha amiga, que esse é o princípio do canal Amiga Bíblia, que a gente seja amiga da Bíblia, mas que a gente também tenha uma comunidade de amigas que queiram aprender mais da Bíblia, né? Então eu quero que, como se você se sentisse, senta aí, para ouvir, né? Que não seja só as minhas palavras. Eu orei antes de começar esse vídeo: Senhor, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que o que eu queira falar não seja o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer que eu fale para as minhas amigas, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom? Depois você compartilha com outras pessoas, repassa a mensagem verdadeira do Natal. Então, pra gente pensar, por que Jesus nasceu, né? Ele veio como criança, como bebê, né? Eu fico brincando, pensando assim: nossa, Maria teve que amamentar, foi difícil de amamentar, teve a hora do parto, depois teve que trocar fralda, nem era fralda, era pano, um monte de coisa. Depois ele foi uma criança, quando ele tinha 12 anos, a infância de Jesus não é muito falada. O que fala um pouco é no Evangelho de Lucas. Se você quiser, você pode ler o Evangelho de Lucas. E abrindo um parênteses aqui, a Amiga Bíblia tem editado o livro do Evangelho de João, o livro impresso, mas nós temos todos os comentários de todos os outros livros do Novo Testamento, exceto o Evangelho de Lucas e o e o livro de Atos, que foi o próprio Lucas que escreveu também. Eu falo que é uma continuação, né? E eu tô escrevendo o comentário de Lucas. Gente, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Ele narra os detalhes, porque Lucas, como a pessoa, as pessoas falam, o médico amado. Gente, não era só médico amado, eu falo que ele era um historiador. Ele pegou detalhes que em outros evangelhos não tem, ele fez pesquisas. E ao contrário do que muitos pensam, ele não foi um dos 12 apóstolos, né? Se você não sabia disso, é por isso que eu falo pra você que você tem que ler a Bíblia na Bíblia, pra aprender mais. Porque às vezes alguém te falou,
sobre que Lucas era apóstolo. Não, não era apóstolo, ele entra na história depois, né? Mas a gente, fechando parênteses aí, agora vamos falar sobre o que ele fala, né? Uma das coisas que ele fala, vou pegar agora a Bíblia, né? Pra gente ler na Bíblia mesmo, né? Uma das coisas que ele fala está em Lucas 2. Ele fala da hora que os pastores recebem a visita dos anjos, né? Diz assim, ó. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu. Gente, você imagina os pastores naquela época, sem energia elétrica, no meio do nada, no escurão da noite, ele vê um anjo e resplandece uma luz maravilhosa. E resplandeceu a glória do Senhor ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então, só nesse textinho a gente consegue ver que a vinda de Cristo, no caso aqui, eles viram a glória de Deus e tudo mais, a anunciação para os pastores foi uma coisa que causou temor. O que é isso? Mas os anjos falam assim: não tenham medo. Eu vi até uma mensagem essa semana falando que uma das ordens que é mais repetida na Bíblia é: não temas, não tenha medo. Porque muitas coisas ruins na nossa vida nos fazem temer. Mas às vezes até as coisas extraordinárias de Deus nos fazem ficar com medo. Imagine vir o próprio Deus aqui, é uma coisa que assusta, né? Mas aqui eles dizem, então Jesus veio também para dizer: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria. Gente, esse é um dos textos que eu prefiro, porque grande alegria, coisa maravilhosa, né? E é para todo o povo. Nasceu o Salvador, o Cristo. Por que fala o Cristo? Porque ele é o prometido, que no Velho Testamento falou que viria um homem que seria o Salvador, né? E ele é o Senhor. E aqui depois no Cântico dos Anjos fala que é paz na terra. Então vamos destacar aqui: ele veio para nos dar alegria, para nos salvar, para ser o Senhor das nossas vidas, era o prometido, e ele veio para nos dar paz. Não aquela paz, porque Jesus fala também: eu não dou aquela paz que o mundo dá, que é temporária. Às vezes, quando você está sem algum problema, estou em paz. Não, Jesus veio para dar a paz que excede todo o entendimento, a palavra de Deus diz. Que ninguém, mesmo no meio do caos, cheio de problemas, você vai ficar tranquilo, em paz. Por quê? Ele nos dá essa paz? Porque nós sabemos que todas as coisas estão no controle dele. E ele é fiel e ele está cuidando tudo nos mínimos detalhes. Você sabe, Deus não dorme, Deus não descansa. Ele sempre está ligado em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então ele é o príncipe da paz, também se fala lá em Isaías, quase 800 anos antes de Jesus vir, falou que viria o príncipe da paz. Então ele veio para dar paz, veio para dar alegria, para nós não temermos, né? Fiz uma colinha aqui porque é muita coisa hoje, tá bom, gente? E ele veio para pregar as boas novas. Lucas 4, versículo 18, né? Olha que legal. Jesus, ele foi numa sinagoga. Uma sinagoga, a gente pode dizer que seria uma igreja do tempo de Jesus, mais ou menos assim. Era onde as pessoas se reuniam para ler a Bíblia, os judeus. E ele foi numa sinagoga e ele pegou a Bíblia para ler. E ele abriu no profeta Isaías. E ele diz assim, ó: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Que coisa maravilhosa! E ele fala assim, essa palavra que está escrito aqui no profeta Isaías, escrito centenas de anos atrás, se cumpriu neste dia. Porque ele foi enviado para isso. Por que Jesus nasceu? Ele veio proclamar as boas novas.
Ah, boas novas são boas notícias. E como nós estamos precisando disso? A boa notícia do Evangelho é que Cristo veio para nos salvar e Ele morreu e ressuscitou. Essa é a boa nova do Evangelho. Que coisa maravilhosa, Ele veio para fazer isso. Que coisa linda. E o que a gente também pode pensar? João 10:10 diz assim, tem a parte ruim também, porque Jesus veio para fazer uma coisa, mas o inimigo também quer fazer outras coisas. Em João 10:10 diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas sabe para que Jesus veio? Se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, acabar com a sua vida, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não uma vidinha triste, sofrida. Sofrimento a gente tem, mas lembra que a gente tem que ter paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas? Quanto mais você conhece a Deus, mais você acredita nele. Cada dia mais coisa a gente vai chegando perto dele. A Bíblia diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como que a gente pode pensar que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque cada dia que você lê a Bíblia, você vê como Deus é poderoso. E daí você começa a pensar, poxa, esse Deus poderoso da Bíblia é o Deus que eu sirvo hoje, é o Deus que eu estou buscando conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Daí você vai conhecendo mais Ele e vai tendo mais confiança nele. E essa confiança vai te dando paz, alegria, coisas que o mundo não pode dar. Ele veio como luz, nos mostrar o caminho. Ele veio para iluminar. Fala que em outro texto fala assim, quando o mundo estava em trevas, Deus mandou a luz, brilhando para mostrar o caminho. Né? Não sei se você já passou por algum momento de muita escuridão, né? Eu passei, até dei um testemunho aí falando num vídeo, agora nem sei qual dos vídeos por aí, mas falando sobre isso, acho que era João 17, se não me engano. Que eu um dia fui andar no meio do mato com a família do meu esposo e um levou o celular, uma lanterninha lá, mas daqui a pouco essa outra pessoa foi pra frente e quem ficou pra trás ficou no escurão. A gente tem que ter a nossa luz para andar no caminho. A palavra de Deus fala que é a nossa luz, mas Jesus é a nossa luz, né? E ele veio também para cumprir. Jesus fala em Lucas 24:44, ele veio para cumprir a palavra. Todo o Velho Testamento fala de Jesus. E ele veio para cumprir todas as coisas que Deus já tinha prometido. Olha que coisa maravilhosa, Deus é fiel, Ele promete e cumpre. Nesse mundo louco que a gente está vivendo, que as pessoas parecem que você não pode acreditar na palavra de ninguém. É difícil, isso é triste, cheio de fake news, cheio de coisa errada. A palavra de Deus é fiel, ela permanece para frente, para sempre. E Deus é fiel, Ele não falha, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que coisa maravilhosa, né? Mas Jesus veio mais do que nos dar alegria, nos dar a paz que excede todo entendimento. Ele veio para nos salvar, né? Abre aí sua Bíblia. Espero que vocês tenham uma Bíblia aí. Se não tem, a minha versão que eu uso é NVI, uma versão atualizada, mas não atual demais. Mas é uma versão muito boa. Mas compra uma Bíblia, baixa o aplicativo, né? É importante, né? João 3,16, eu vou ler, mas é um texto que toda pessoa cristã deveria saber decor, tá bom? Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. Por que Jesus nasceu? Ele veio para nos salvar. Porque Deus amou tanto nós, o mundo, quer dizer, nós como pessoas, Ele amou tanto que Ele falou assim, essas pessoas, elas não estão conseguindo, elas precisam de um Salvador. Nós não somos perfeitas, nós precisamos assumir que nós somos falhas e precisamos de alguém para nos salvar. Por nós mesmos, nós nunca conseguiremos ser perfeitos, mas nós precisamos de alguém para nos salvar. E Jesus veio. Como eu sempre digo, em vários vídeos eu já falei, o salário do pecado é a morte. Eu e você pecamos. Mas Deus mandou seu Filho em forma de homem para pagar esse preço. Ele que morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas como ele poderia vir? Ele veio em forma humana. E ele passou por, a Bíblia diz que ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele foi o único digno e perfeito que podia morrer por nós, no nosso lugar. Então aqui fala, né? Deus amou tanto o mundo que Ele deu uma prova de amor. A gente não tem que amar Deus só por palavras. Ai, Deus, eu te amo. Fazer declarações de amor para Deus. A gente vai até estudar vai começar em janeiro, fruto do Espírito, né? Jesus diz assim, que nós devemos
dar frutos que mostrem o nosso arrependimento de verdade. Nós precisamos mostrar através das nossas obras que nossa vida, o nosso coração foi mudado. Não adianta só falar para Deus, Deus, eu entrego minha vida a Ti, mas se a sua vida não é de acordo com o que você fala, não adianta falar, Deus, eu te amo, obrigado por Jesus, mas ser da boca para fora. Aqui, Deus falou assim, eu amo o mundo, mas Ele não ficou só em palavras, o amor dele se transformou em ação. Ele enviou Jesus para viver aqui na terra, ser tentado, mas sem pecado, não pecou, não caiu em tentação, e para morrer em nosso lugar. Mas a vida dele não foi só nascimento, nem só ensino para nós, nem só a morte, mas ele morreu e ele venceu a morte, ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. Então, Deus provou seu amor para conosco, ao fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele entregou Cristo no nosso lugar, sabe? Não sei se você já brigou com alguém e você achava que você tinha razão. Quantas vezes a gente faz isso, né? Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não dá o braço a torcer. Ai não, aquela pessoa que tá errada, ela que vai ter que me pedir perdão. Vira a cara e larga pra lá. Jesus, Deus foi diferente. A gente estava ainda em pecado, na desobediência, mas antes de tudo, Ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar. Antes de você nascer, Ele já tinha um plano e Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar. Nasceu como criança, foi um obediente. Quando ele tinha 12 anos, fala que ele era obediente, ele crescia em graça, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, né? É um exemplo para a gente falar para as crianças também, mas a gente tem que pensar sobre isso. Ele entregou o amor, ele deu a prova de amor, Deus deu a prova de amor por nós. Mas o texto que Deus falou profundamente no meu coração, que eu deveria ressaltar aqui nesse vídeo sobre o Natal, é João 14:6. Talvez seja um dos versículos mais reveladores que eu vejo sobre o que a gente busca. Porque a gente quer buscar salvação, a gente quer buscar fazer o bem, né? Independente de religião, mas a gente quer fazer isso. Mas esse foi um versículo que me ensinou muito e quando eu passei para alguns amigos, tocou o coração deles também, porque é a palavra de Deus. Jesus respondeu, João 14:6, ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por que Jesus nasceu? Para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Olha que coisa profunda, porque os homens cada hora decidem andar de um jeito, cada hora tá uma modinha, agora você tem que fazer jejum, agora você tem que orar, agora você tem que ir de joelhos, não sei que cidade, um monte de coisa, mas Jesus falou assim, olha, Jesus, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos pensar bem nesse texto, eu sou o caminho. É para onde você quer chegar. Não é o caminho que vale só, é o objetivo. Ele é o caminho que leva para Deus. E ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que andar nesse caminho. Nunca esqueço, teve uma pessoa que me falou assim, ó, se você quer seguir a Deus desse jeito, nesse caminho, vai. Não, gente. Só tem um caminho que se leva a Deus. Não são as boas obras, não são você ir para a igreja só, é Jesus. Não é só se unir na ceia, em família, comer bem, dar um abraço cheiroso na sua família, feliz, agradecido, sorridente. Não, é Jesus. Nós temos que comemorar nesse Natal que Deus mandou o caminho para nós. Olha que coisa, é aqui. O objetivo é nós chegarmos no céu, estarmos na presença de Deus, mas enquanto isso nós temos que andar nesse caminho, que é o único caminho. E ainda digo mais, que foi o texto que me levou a tomar uma decisão verdadeira, né? Existem dois caminhos, a Bíblia fala, né? O caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, a Bíblia diz que a maioria das pessoas passam e andam por ele. E é um caminho fácil, porque você pode fazer o que você quiser, qualquer um passa nesse caminho. Só que no final desse caminho largo, se dá num lugar muito ruim. Caminhos de morte. Não de morte física que eu estou falando, de morte espiritual. Coisas ruins, né? Nem vou falar palavras, tem gente que não gosta dessa palavra, mas é para um lugar muito ruim. O caminho largo, que você vive do jeito que você quer. Ai, tá bom, tudo bem aqui, tá. Eu acho que tá bom assim, eu acho que esse caminho que eu tenho que andar, eu acho que eu tenho que fazer, sem consultar a Bíblia. Vai andando do seu jeito, só que esses são caminhos de morte.
Mas existe um caminho estreito, que esse é o caminho de Jesus. É um caminho que é difícil de andar, é apertado. São poucos que passam por esse caminho, que entram nesse caminho. Mas esse caminho estreitinho dá para a vida eterna. É nesse caminho, Jesus é o caminho, ele é o caminho estreito, difícil de andar, porque obedecer Jesus, se alguém te falou que obedecer Jesus é fácil, sinto muito, eu vou ter que te falar a verdade. Não é fácil, mas ele fala assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se nós estamos andando nesse caminho, é no caminho de quem venceu. Não desanima, mesmo que tá difícil as coisas, não desanima. Continua andando nesse caminho, porque não olha só o caminho, entende? Não olha só a estrada, olha aonde você vai chegar, que esse caminho estreito leva para a vida eterna. Jesus é o caminho. Então é o primeiro ponto que ele fala, eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. Como eu falei no comecinho do vídeo, hoje em dia tá tudo relativo. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que era verdade faz 500 anos, agora as pessoas estão questionando. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Você pode pensar, mas será que a Bíblia é verdadeira? Começa a estudar e começa a ler. Você vai ver, o Espírito Santo vai mostrar para você que isso é verdade. Para de pensar que você sabe das coisas. Para de achar que você sabe de todas as coisas. Alguém já te contou essa história. Ah, eu sei disso, eu sei disso. Desculpa, não sabe de nada, inocente. Tem muitas coisas escondidas na palavra de Deus que você precisa aprender, que você precisa saber. O caminho é estreito e é a verdade. A mentira, a falsidade, as fake news estão tudo no caminho largo. E um monte de gente está querendo falar isso para você. Que às vezes se dizem cristãos, eu já falei em vídeos passados sobre isso. Mas pensa, vai no caminho estreito, que é o caminho, Jesus, estreito, difícil. Seja guiado pela verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Jesus, a verdade. Então Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Porque o fim do caminho é a vida eterna, ele é a vida verdadeira só se encontra em Jesus. Tem um livro muito bom, tem um livro grossão, daí tem um livro resuminho que chama assim, Uma Vida com Propósito. Por que você está aqui? Por que você foi criado? Em outras coisas, fala várias coisas muito boas, reflexivas, maravilhosas, recomendo essa leitura, mas resumindo, né, mas eu acho que eu recomendo a leitura, mas resumindo, vou resumir para você, fala assim, nós nascemos para louvar e adorar a Deus. Todas as coisas que você fizer fora, não vai te satisfazer, porque se você foi criado com o propósito de louvar e adorar a Deus, e louvar e adorar a Deus não é só cantar, você pode louvar e adorar a Deus no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Ouvi um livro, eu leio bastante e tô ouvindo um livro, é estranho ouvir porque eu gosto de grifar, e fala sobre o dia a dia que nós temos como empresários, trabalhadores. Nós também podemos louvar a Deus no nosso trabalho. Fala assim, olha, um cara que tem uma fábrica de papel, um exemplo, as pessoas usam o papel para escrever livros, para escrever a Bíblia. Então ele pensa assim, o que eu vou usar para Deus no meu trabalho, né? Para isso, você tem uma empresa ou você é empregado, você vai dar um bom testemunho dentro da sua empresa, a pessoa vai ver, nossa, esse empregado é diferente. Você vai poder falar, eu sou diferente porque eu sou cristão verdadeiro. O patrão também, da mesma maneira. Em todas as coisas que você estiver servindo, você pode louvar e adorar a Deus no seu trabalho. Mas a gente tem que pensar, gente. A gente foi feito para louvar e adorar a Deus. E muitas vezes a gente quer fugir disso, porque a gente quer louvar e adorar nós mesmos, fazer o que nós queremos. Principalmente nesse final de ano. Poxa, para repensar. O que é o Natal para você? Para que Jesus veio? Tantas coisas que a gente leu, ele trouxe paz, ele é o nosso Salvador, ele trouxe alegria, ele veio pregar as boas novas, ele veio ser o nosso Salvador. Mas para você, o que significa Jesus? Para que Jesus nasceu? Para mim ele é o caminho apertado, estreito, mas o caminho mais lindo, mais precioso que a gente pode escolher para andar. Ele é o caminho, ele é a verdade. Gente, a gente não pode acreditar às vezes nem nos nossos vizinhos, nas pessoas que convivem conosco, mas ele é a pura verdade, ele não vai te enganar. E ele é a vida, ele é a vida eterna, é a esperança. Nós temos aqui, sei lá, no máximo 80, 90 anos, mas o que é a eternidade perto disso? Que o seu Natal seja diferente esse ano, que você possa refletir, tirar um momento sozinha, agradecer a Deus, não só com palavras, mas poder compartilhar esse vídeo, compartilhar
a mensagem do Natal é exatamente para outras pessoas, porque ele não veio aqui apenas para nos dar um bom exemplo. Se ele viesse aqui para nos dar um bom exemplo, teve tantos homens que vieram para nos dar bons exemplos, como Paulo, né, São Paulo, um homem de Deus maravilhoso. Ele também era um bom exemplo, tanto que ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele não morreu para me salvar, porque ele era pecador, mas Cristo veio para contar, e ele é o próprio caminho. Ande no caminho dele. Daí sim, seja como ele, ame o próximo como a ti mesmo, ame Deus sobre todas as coisas, mas vai para o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E completo, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não existe outro caminho, não existe uma pessoa intermediária, não existe um pastor, um padre, um profeta, um líder, não existe um santo, é só Jesus. Ele é o caminho. Eu quero que esse Natal você tome a decisão, quando eu vi a mensagem sobre o caminho largo e o caminho estreito, que nesse Natal você tome a decisão de andar realmente nesse caminho, de deixar as coisas do caminho largo e decidir andar nesse caminho estreito todos os dias da sua vida, não só de vez em quando, nem só no dia do Natal, mas que você tome a decisão de andar nesse caminho maravilhoso, o caminho, a verdade e a vida. Vai dar para a vida eterna, para o encontro maravilhoso com Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. No ano passado eu ainda gravei um vídeo falando até um pouco do Natal, perto do Natal, e um amigo muito querido, Deus o chamou. E era jovem como eu me acho jovem, né? E Deus chamou de um dia para o outro. A gente não sabe o dia de amanhã. Então não espere para amanhã. Não espere nem até o Natal, porque esse vídeo vai ao ar um pouco antes do Natal, para tomar essa decisão. Fala: Jesus, eu quero andar com você, eu quero andar nesse caminho. É estreito, mas tu me deixa sozinho. Segura na minha mão, me ajuda a estudar a Bíblia, a tua palavra, os seus conselhos, o que você quer me explicar, o que você quer me ensinar. Quero caminhar contigo. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Olha, que Deus te abençoe do fundo do meu coração. Você toma a decisão de andar nesse caminho, que é a melhor decisão da sua vida. Que esse Natal, Jesus que nasceu há quase 2000 anos, ele nasça no seu coração. Estou até arrepiada. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Você sinta a presença dele aí, você toma essa decisão. Se você um dia já tomou essa decisão, mas está mais ou menos, volta para o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém, não tem outro caminho para chegar a Deus a não ser por ele. Deus te abençoe. Vou orar. Obrigada, Deus, porque Jesus veio. Mas não só porque ele veio, mas porque ele viveu aqui entre nós, ó Pai. Ele foi tentado, mas ele viveu sem pecado. E como Cordeiro perfeito, ele pôde morrer e se entregar para pagar o preço do nosso pecado. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Ó Jesus, Pai querido, mas ele não ficou morto. Não foi um cordeiro morto. Ele não está pendurado mais na cruz. Ele ressuscitou. E nos dá esperança também, porque ele foi o primeiro que ressuscitou, e nos dá esperança também de ressuscitarmos, estarmos na tua presença, Senhor. Não sabemos o dia e a hora que nós seremos chamados, mas prepara o nosso coração, que enquanto estivermos aqui, possamos andar nesse caminho estreito, sentindo a paz e a alegria que só o Senhor pode dar, mesmo enfrentando lutas e dificuldades. Sabemos que esse caminho é o melhor. Que quando desanimarmos, possamos olhar que o fim do caminho é a vida eterna contigo. E nada, a nossa vida vale a pena, se não pensarmos em ti, Senhor. Usa-nos como instrumentos teus. Que esse vídeo chegue para as pessoas que o Senhor quiser. O Senhor sabe do meu coração que uma pessoa sendo abençoada, eu já sou grata, Senhor. Mas a tua palavra pode chegar onde o Senhor quiser. Que a tua palavra, seja por esse vídeo, seja porque as pessoas vão compartilhar o que ouviram, seja o que as pessoas vão compartilhar, o que leram na tua palavra, que esse Natal seja diferente. Esse Natal de 2022 seja diferente no coração de cada pessoa, Senhor. Que elas escolham andar no caminho estreito, que dá para a vida eterna, que é o caminho verdadeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio de gravar esse vídeo, por esse momento que o Senhor marcou. Que o amor de Deus invada o seu coração, que você tome a decisão de andar nesse caminho. E se você está andando nesse caminho, mas está sentindo tristeza, angústia, toma posse dessa alegria que Jesus já veio para trazer. Receba essa boa notícia de salvação, como os pastores receberam. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.